Fala galera, ligada aqui no canal Expresso 1898, quarta-feira, mais uma quarta-feira para a gente conversar sobre o nosso querido Vasco da Gama. Muita notícia, jogador vindo, ainda especulações, propostas sendo feitas, o Paulo Brax com um pouco mais de autonomia depois da saída do Luiz Melo. Saiu, vai com Deus, faça seu trabalho, destrua outro clube, faça o que você tiver que fazer, mas no Vasco você não pode pisar mais, até porque você não é Vasco, né? Então, antes de eu começar a falar aí sobre as contratações, as sondagens, Vasco voltando para tentar o Lanzini de novo no páreo, desistência do Carrascal por conta de valores, depois do like aí, ó, depois de compartilhar o conteúdo, depois de se inscrever, dar aquela moral. Então é isso, vamos lá, vamos falar aí das notícias do Vasco aí, quentinhas da quarta-feira. Sebastião Ferreira desembarcou no Rio nessa quarta-feira cedo, vai ser jogador do Vasco por empréstimo de 1 ano, jogador que estava na MLS, jogador que fez um 2022 muito bom por um time muito ruim, que era o Houston, né, dos Estados Unidos. Então chega aí para tentar tirar o Vasco dessa situação, ser o centroavante. Pode até entrar domingo contra o Corinthians em campo. Então o Sebastião Ferreira, aí, jogador de 26 anos, vem para o Vasco por 1 ano de empréstimo e com opção de compra. Já é um jogador garantido já no Vasco. Outro também que o Vasco anunciou foi o Praxedes, jogador promessa, que fez um grande campeonato brasileiro, aquele que o Inter perdeu na última rodada para o Flamengo. Fez um ótimo campeonato brasileiro, encheu os olhos dos dirigentes do Red Bull Bragantino, que fizeram a maior compra daquele clube lá de São Paulo. Na época, o Praxedes indo por umas cifras estratosféricas aí para níveis nacionais. Então, depois foi para o Bragantino e não conseguiu repetir o bom desempenho do Inter. Então, o Praxedes vindo para o Vasco por empréstimo de 6 meses, mas o grande plus aí da situação é que a compra dele é muito cara se o Vasco quiser optar pela opção de compra, sendo 5 milhões de euros para desembolsar. É muita grana, só se ele fizer um campeonato brasileiro agora absurdo, dê passe, dê 25 assistências, faça 15 gols. É difícil que ele permaneça, mas para ajudar o Vasco nessa situação aí, de repente pode ser que ele recupere o futebol. Outro jogador que o Vasco anunciou foi o Paulinho Paula, esse comprado pelo Vasco, jogador que veio de fora também, do mundo árabe, do Al-Shabaab, um jogador novo, passagem pelo Fluminense, jogou ali com o Gerson, na época que o Gerson estava surgindo, aquele meio campo do Fluminense ali. Paulinho Paulo, então, vindo para o Vasco aí, comprado, o jogador que vai ajudar bastante. O Vasco também que está acertando a contratação do zagueiro Robert Rojas, vem por empréstimo do River Plate, e pode ser que dê certo aí nesse sistema defensivo do Vasco aí, que quando falta o Léo ou o Capasso, o titular, o reserva é bem complicado, então Robert Rojas aí pode chegar para o Vasco, já segundo a ESPN Argentina, fechado com o Vasco aí. Vamos esperar para ver o desenrolar dessa negociação também. Mas ainda sem ter aquele camisa 10 para armar o jogo, aquele centroavante que a gente realmente confie para fazer os gols. Sebastião Ferreira é uma tentativa de recuperar o futebol no Vasco. Pode ser que dê certo, mas também é uma incógnita, a gente não sabe. A gente precisa do jogador para chegar e fazer o gol. A situação do Michael Santos, do Tadjeres, daquele presidente fanfarrão deles, é mais complicada, porque eles querem mais dinheiro. Mas, segundo as informações dessa quarta-feira, parece que a negociação evoluiu e está por detalhes. O jogador recebeu proposta do time da Arábia Saudita, mas ele quer jogar no Brasil, ele quer o Vasco. Então a vontade do jogador pode prevalecer. Mas com o Tadjeres tudo pode acontecer na negociação. Tudo pode acontecer. Não dá para criar aquela expectativa que o jogador vai vir para o Vasco, mas ele quer e a vontade dele pode ser o diferencial aí, mas tem grana envolvida, tem que pagar. O Vasco que está tentando fazer negociações sem gastar, é mais difícil. Lanzini voltou à pauta depois do Jorge Carrascal, aí o CSKA pediu um mundo de dinheiro, né? O Vasco tinha feito a proposta de 3 milhões e meio por 50, 3 milhões e meio de euros por 50% do passe do jogador. O CSKA dobrou, falou que era 8 milhões, praticamente dobrando, 8 milhões para 50% do valor dele, é muito caro, é absurdo, 16 milhões de euros, um jogador que vem em baixa no CSKA, então, por mais que seja novo, tenha 25 anos, é um valor inimaginável, o Vasco não faria negociação mesmo de qualquer jeito, então o Vasco saindo da negociação, mas os empresários do jogador ainda tentam convencer o CSKA a liberar pelo menos por empréstimo com opção de compra, porque os empresários estão querendo que ele saia da Rússia, naquele momento de guerra lá na Rússia, e venha para o futebol sul-americano, mesmo que seja um clube aí que está passando por essa situação, eles já tinham fechado o acordo com o Vasco. Então, o problema do Carrascal foi o clube, que pediu muita grana, e o Vasco que não quis pagar e saiu da negociação. Mas os empresários ainda tentam convencer
o clube russo de alguma forma liberar. Então é essa a situação do Carrascal. O Vasco saiu da negociação, mas os empresários dele tentam convencer o time russo. O Lanzini, segundo o torcedores.com, o Paulo Brax agora com mais autonomia depois da saída do dito cujo lá, Luiz Melo, ele vai ter mais autonomia e vai subir a proposta que havia feito para ele, aumentando talvez um pouco mais a luva, o salário. Luva é aquele dinheiro que dá de cara para o jogador, para ele se garantir ali, sustentar ali a situação dele no local. Então, um dinheirinho de luva maior para o Lanzini, um dinheirinho maior de comissão para o empresário, uma situação, tira um pouco aqui, põe ali. Então, faltando aí alguns detalhes, o Paulo Brax tentando subir a proposta para o Lanzini, já que o Carrascal saiu da parada. O Paulo Brax agora tentando fazer mais uma proposta, não tem valor ainda, não saiu, não foi revelado o valor que vai ser feito, mas vai ser feita mais uma proposta. Informação do torcedores.com aí, tá na rede social, tá nas mídias, tá na internet essa informação, que vai ser feita mais uma proposta aí pro Lanzini, quem sabe, né, o Lanzini voltando aí, sendo essa opção de meia armador do Vasco. Pro ataque, surgiu a notícia do Falcão Garcia, galera, 37 anos, Vasco aí disputando a contratação do jogador colombiano aí para tentar ser o centroavante aí para resolver, mas aí seria o Falcão Garcia, o Micael Santos e o Sebastião Ferreira. Eu acho que o favorito aí da diretoria ainda é o Micael Santos. O Sebastião Ferreira já veio, mas talvez mais para composição. Para composição é perigoso, porque o Vasco já está cheio de jogador para composição de elenco, tem que chegar para jogar. Então, sendo o Micael Santos jogador para ser o titular, caso não dê certo o Micael Santos, aí o Falcão Garcia talvez entre, também não sei em que pé está essa negociação, se o Vasco realmente vai querer fazer uma proposta pelo jogador. Mas é muito complicado, jogador de 37 anos vir para o Vasco aí para tentar recuperar a carreira, ele que está no Raio Vallecano aí da Espanha. Então o Falcão Garcia pode ser essa opção, é a terceira opção aí para tentar, para ser o centroavante do Vasco, mas o Vasco tentando. Hoje exatamente faltam 7 dias aí na contagem regressiva, próximo dia 2 de agosto termina a janela, dia 3 já fechou tudo. Então o Vasco tentando aí os últimos 7 dias pegar jogadores, já fechou com o Paulinho Paula, fechou com o Praxedes, tá trazendo o Sebastião Ferreira e tá buscando. O Serginho já foi contratado e os outros lá, o Maicon, que enfim, não era nem para ter vindo, também foi contratado. E o Medel, que chegou aí como uma grande oportunidade de mercado aí que o Paulo Brax descobriu. Falando agora sobre a saída do Luiz Melo, galera, foram muitas coisas erradas que aconteceram nesse processo. Primeiro foi a chamada do Jorge Salgado, quando era o presidente lá em 2020, para o Luiz Melo assumir aqui uma importância na associação, ser o cara da associação, ele que fez a intermediação para a venda do Vasco e depois pulou o muro e foi para o lado da SAF. Então isso pegou muito mal, mas começou com uma investida do próprio Vasco no cara. O cara não caiu de paraquedas em São Januário. Foi um erro do Jorge Salgado de ter trazido ele para sua gestão, né, presidencial ali, trouxe o Luiz Melo ganhou poder, fez a intermediação na venda, e fazendo a intermediação da venda, sendo a parte do Vasco, ele pulou para o lado da associação, pro lado da SAF, uma tremenda falta de minimamente tato, né, entender que o processo, você defende um lado, você não pode pular para o lado que você estava conversando. Então, ele era o lado da associação, aí fez a negociação, intermediação, depois pulou para o lado da SAF, ficou aquele clima ruim no Vasco, ele não falava com o Jorge Salgado. Na verdade, o Jorge Salgado não falava com ele, não cumprimentava, não sentava na mesma mesa. Depois ele arrumou encrenca com o departamento de futebol inteiro, arrumou problema com o Paulo Brax. Chegou até a dizer, segundo informações do canal Atenção Vascaínos, que quem deveria estar sofrendo ameaças não era o Paulo Brax, não ele, porque ele era o cara que nem mexia com as contratações, mas ele é o cara do dinheiro, é o cara que ajuda a liberar o dinheiro. Deveria ser o Paulo Brax, que deveria estar sendo cobrado da forma que ele estava sendo, não estava sendo justo, teria que ser o Paulo Brax. Então, um clima muito ruim. Isso, informações de bastidores do canal Atenção Vascaínos, aqui Flávio Dias trouxe por depoimentos de pessoas que trabalham dentro do Vasco, que comemoraram muito a saída do Luiz Melo. Então, esse processo do Luiz Melo no Vasco demorou, essa saída dele demorou para acontecer, já era para ter acontecido já há uns 4 meses, pelo menos, eu venho falando isso. Ficou se arrastando até o início da janela, o Vasco mal no Brasileiro. E é o que eu falo, o campo é um reflexo do que acontece fora dele. E o Vasco, como estava desunido, totalmente desunido entre a parte da SAF e a parte da associação, não ia ter como dar jeito, né, gente? O Vasco fazia a proposta para o jogador, mas não tinha dinheiro. O Vasco devendo um monte de clube, mal no mercado.
os empresários se falando que o Vasco não pagava, então não comece a negociar com o Vasco, que é perigoso, é problemático. Tudo isso acarretou nisso aí que a gente está vendo, nesse time aí com falta de peças, uma janela que tem 21 dias e o Vasco não conseguiu trazer ninguém de peso, ninguém relevante ainda. É inacreditável. O Vasco vai jogando o brasileiro, não consegue trazer ninguém. Tudo isso é um reflexo do que estava acontecendo fora de campo. A janela abriu dia 2 de julho. A gente está no dia 26 de julho. É inacreditável como o Vasco perdeu tempo. Até agora chegar Paulinho, Paula. Até agora chegar para Praxedes. Chegando agora, tá, gente? Não estou falando que chegou há 15 dias, chegou agora. É inacreditável, cara. Medel foi o único que chegou aí, mas também com certo atraso, 8 dias de atraso. O único que estava contratado, fechado, era o Serginho, cara. Isso é inacreditável. O único jogador de ataque que estava fechado era o Serginho, para um time que não tinha ataque. Uma somatória de erros, uma sucessão de erros que fazem o Vasco padecer, penar e estar nessa situação que está hoje. Vamos enfrentar agora o Corinthians nesse sábado, o Corinthians que venceu o São Paulo ontem, pela Copa do Brasil, pela semifinal. Corinthians que o Vasco não vence nem desde 2010. Desde 2010. Pare para pensar. Você lembra o que você estava fazendo em 2010? É o ano que o Vasco venceu o Corinthians pela última vez. Em todas as competições amistoso, todas as competições futebolísticas, o Vasco, de profissionais, óbvio, o Vasco não vence o Corinthians desde 2010 há 13 anos. Cara, brincadeira. Eu fico... Sério, me dá um negócio aqui, falar que o Vasco não vence o Corinthians há 13 anos. É inacreditável. Então o Vasco vai tentar se restabelecer. Olha que ironia, o Vasco vai tentar se restabelecer no campeonato. Contra o Corinthians em São Paulo, na Neoquímica Arena. Que otimismo, que esperança que a gente vai ter de recuperação em cima de um adversário que a gente não consegue fazer um resultado positivo de vitória há 13 anos. Realmente não é nada animador. Mas enfim, vamos esperar para ver. Vasco vai, provavelmente nos próximos dias aí na correria, anunciar, como eu falei, o próximo contratado aí anunciado vai ser provavelmente o Michael Santos, a não ser que o presidente do Tadjeres Alopre lá comece a pedir mais dinheiro, mas é o provável, né, que o Vasco anuncia, e vai faltar o meia, que vai ser o Lanzini, e o Brax vai fazer a última cartada para tentar trazer o Lanzini, para fechar aí o meia, o ponta, que é o ponta que é o Serginho, que na verdade não é o cara que a gente queria, mas provavelmente vai ser ele. O Paulinho Paula, jogador para compor o meio campo. Praxedes provavelmente vai chegar para compor também nesse primeiro momento, pode ser que assuma titularidade. Mas para sábado o time provavelmente vai ser, como eu falei aí, o Léo Jardim vai ser mantido, óbvio, não falhou contra o Atlético Paranaense, não tem por que ser sacado aí para o jogo contra o Corinthians. Na lateral direito o Puma, no meio campo, na zaga o Capasso e o Léo, na lateral esquerda o Piton, no meio campo Medel, provavelmente a estreia do Praxedes, junto com o Jair, na armação ali mais pelo meio o Ryan, tentando fazer aquele falso 9, acho que o Figueiredo perdeu a possibilidade perdeu a oportunidade de mostrar trabalho, então o Ryan acho que vai entrar no lugar do Figueiredo, Gabriel Peck e Orejano. Esse vai ser o time provável do Vasco para enfrentar o Corinthians no sábado na Neoquímica Arena. É isso, galera. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Deixa o like, dá aquela moral, compartilha aí se você gostar. Ajuda o canal aí a crescer. Obrigado aí mais uma vez. Saudações vascaínas sempre. Fui!